Muito bem, hoje nós vamos começar um tópico diferente. Nós vimos que a energia, por exemplo, se conserva num sistema que só tem forças conservativas, não foi? Muito bem, mas não é, a energia não é a única quantidade de um sistema físico que pode se conservar. Nós temos uma outra quantidade ainda mais poderosa que sempre se conserva na presença de qualquer força. Esse é o momento. O momento linear, também chamado de quantidade de movimento. É comum na física nós definirmos uma quantidade que nós chamamos de P, que é igual ao produto da massa vezes a velocidade. Isso é também uma grandeza vetorial, portanto tem suas componentes. E essa grandeza aqui, ela é mais poderosa do que a velocidade em si ou do que a massa sozinha. Ela combina características extremamente importantes do corpo, tá certo? Então, essa quantidade aqui é uma quantidade que nós temos que levar sempre em conta, principalmente quando nós temos um problema que tem mais do que uma partícula envolvida. Nós já vimos que o centro de massa é um conceito importante, não é? Nós vamos ver mais adiante que o centro de massa também é algo que se conserva em determinadas situações. O sistema pode estar espalhando para todo lado, mas o centro de massa permanece fixo. Não é verdade? Mas para poder chegar em tudo isso, nós temos que trabalhar com essa quantidade que é chamada momento ou momento linear, né? Ou quantidade de movimento. Quantidade de movimento, porque você vai ver que nós aprendemos da lei de Newton. Se você pegar a lei de Newton, não é? A lei de Newton, se a gente pegar a lei de Newton, nós vemos que a força que age sobre um corpo, força externa total, né, ela é capaz de mudar. A gente escreveu ela como mdv/dt. Mas isso aqui é consequência de escrevê-la mais como ddt da quantidade mv, que é o P. Portanto, uma força, na verdade, ela pode causar a mudança do momento de uma partícula. Essa é a expressão da lei de Newton de uma forma um pouco mais generalizada. Porque nós vamos ver mais adiante que tem maneiras de você mudar a massa, e a mudança da massa também leva a determinadas forças dentro do sistema. Então, escrevendo dessa maneira, nós garantimos algo mais amplo do que apenas variação da velocidade do sistema físico. Essa quantidade aqui ela é interessante porque aqui são forças externas que agem sobre o objeto. As forças internas, na verdade, elas se somam, dão zero. Então a força total, as forças internas nunca vão contribuir para uma força total sobre o sistema físico. Elas podem contribuir para forças em determinadas partes do sistema, mas não para o sistema físico como um todo. Muito bem, isso aqui mostra uma coisa importante. Se eu tiver um sistema de partículas, né, eu tenho que levar em conta a força que se faz sobre todo o sistema de partícula. Nós já resolvemos vários problemas que têm massas, mais do que uma, conectada por pequenas cordinhas, não é, em contato. Nós resolvemos esses problemas. Então, no caso que a gente tem mais do que uma partícula, é importante olhar o momento do sistema de uma forma mais geral, tá certo? Então, normalmente, quando eu tenho um sistema de partículas, eu tenho que definir a força total que age sobre o sistema, ela tem que agir sobre todas as partículas. E nesse caso, o momento total, ele é a soma dos momentos parciais. Então, dado que eu tenho um conjunto de partículas no meu sistema, o momento total do sistema é a soma de todos os momentos. Então, se eu tenho componentes I no sistema, compondo massas, né, o momento total é a soma de todos os momentos, obviamente, porque você tem massa, cada massa pode ter uma velocidade. Se eu quiser caracterizar o momento total, é o momento. Imagine que eu tenho um trem, dentro do trem tem passageiros, o trem está em movimento. O trem tem uma quantidade de movimento, cada pessoa tem uma quantidade de movimento, isso tudo se soma e dá uma quantidade de movimento total. Caso todas as partículas do sistema tenham a mesma velocidade, então é basicamente você somar as massas vezes aquela velocidade
para dar o momento total. Esse é um fato que a gente já usou indiretamente nos problemas que a gente resolveu. Muito bem, esse é o momento total de um sistema de partículas. Então aqui é quando nós temos um sistema com partículas distintas. Inclusive, quando isso trata-se de uma distribuição contínua de massa, aqui nós temos que fazer uma integral. Tá bom? Muito bem. Então, isso é um sistema de partículas. Essa quantidade aqui é chamada de momento ou quantidade de movimento. Momento linear. Porque mais adiante nós vamos ver o angular, né? Ou quantidade de movimento. Quantidade de movimento recebe esse nome porque, olha, quando você tem um objeto pesado com baixa velocidade, ou quando você tem um objeto leve com alta velocidade, eles podem ter a mesma quantidade de movimento. O trabalho que você tem que realizar para trazer um objeto grande com baixa velocidade ao repouso pode ser igual ao você ter que trazer um objeto leve em alta velocidade. Então, a massa tem aí um papel importante, por isso que chama quantidade de movimento. Né? Tem a ver com essa capacidade de você mudar, né, as características do movimento. Isso depende da massa também, não só da velocidade. Todo mundo sabe que botar uma bicicleta em movimento é mais fácil do que botar um ônibus em movimento. Se tiver os dois paradinhos ali, ou um Fusca e uma carreta, se você tiver que empurrar e dar velocidade, é muito mais difícil empurrar o ônibus, não é verdade? Então, a massa tem que estar envolvida aqui nessa quantificação dessas características que eu estou falando. Muito bem. Uma vez que nós definimos isso, nós podemos escrever que a força externa que age num sistema, ela vai modificar o momento total do sistema. Então, a lei de Newton, de forma generalizada, é que modifica. Porque, na verdade, eu poderia aplicar para cada componente e a soma total ia dar a soma total mesmo. Então, eu já estou colocando aqui para a gente ganhar tempo. A força total, ela está relacionada, a força externa total, ela está relacionada com a mudança do momento total que tem no seu sistema. Muito bem. Portanto, se não tem força externa, o que acontece? Isso aqui é igual a zero. Então, na ausência, se você tiver isso aqui sem forças externas, a variação do momento é zero. Então, aqui é na ausência de forças externas. Ah, mas tem sistema que não tem forças externas? Tem muito sistema que não tem forças externas. Então, na ausência de forças externas, a variação do momento é zero, porque isso aqui é zero. Quando uma quantidade tem variação temporal igual a zero, ela não varia. É isso que a derivada está dizendo. A derivada igual a zero está dizendo que ela é constante. Portanto, nessa situação, o momento se conserva. P total de um sistema é conservado na ausência de forças externas. Tá certo? Então, sem forças externas, o momento total é conservado. E isso é uma característica importante. É a lei da conservação do momento. Tá certo? Se houver força externa, o momento total vai ter que variar. Se não houver forças externas, o momento total se conserva. E grandezas que se conservam, elas são extremamente interessantes porque elas permitem a gente lidar com um problema. Nós sabemos coisas que não vão mudar. Portanto, ela de alguma maneira veicula, né? Ela deixa junto determinadas características do sistema físico. Muito bem. Então, essa é a lei de conservação do momento. Na ausência de forças externas, o momento total se conserva. E eu vou aplicar isso agora em algumas situações, para você poder entender o que é que nós estamos falando. Tá certo? Claro que isso aqui é importante. Que se você tiver uma única partícula, é como dizer que na ausência de força, um movimento se preserva. E quando você tem um conjunto de partículas, é como dizer que não importa como ele vai se comportar, ele preserva o momento. Então nós vamos fazer um exemplo, que é o seguinte. Nós vamos pegar aqui um plano, nós vamos esquecer o atrito, porque não é objetivo no momento lidar com isso. Eu vou pegar um corpo aqui,
que tem uma massa que eu vou chamar de M1, ou M minúsculo, e aqui tem uma velocidade. Esse corpo vem com uma velocidade V. E ele encontra aqui na frente um outro corpo. O fato de eu desenhar esse outro corpo maior não quer dizer que ele tem uma massa maior ou menor, né? Isso aqui pode ser feito de... E ele tem velocidade igual a zero. Então esse é um caso de colisão. Não há forças externas atuando no sistema, tá certo? Só se tiver uma atração entre eles, mas essas não é forças externas. Eles vão interagir, vão colidir, forças internas vão apertar esse e empurrar esse. Tudo isso vai acontecer, mas são forças internas. E as forças internas não modificam o momento total de um sistema físico. Muito bem, nós queremos saber o seguinte: esses corpos vão colidir. Muito bem, não tem outras forças, a energia se conserva. Então, nós já aprendemos que a energia cinética se conserva nessa situação. Ela é constante. E agora nós aprendemos que o momento total também é constante. Então, vamos usar essas constâncias para saber o que acontece nessa situação. Muito bem, então nós vamos começar mostrando o seguinte: quem que é o momento inicial? O momento inicial tem que ser igual ao momento final desse sistema físico. Bom, o que vai acontecer nesse sistema físico é que após a colisão, então eu tenho aqui que isso aqui se conserva, você sabe, após a colisão vai acontecer o seguinte: vai acontecer que esse primeiro corpo de massa m menor vai ter uma velocidade que eu vou chamar de V1 e o corpo maior vai ter uma velocidade que eu vou chamar de V2. É isso que vai acontecer. O corpo pequeno vai ter uma velocidade V1 com massa m menor e o corpo maior vai ter uma velocidade V2 que eu vou escrever aqui para poder ficar dentro do quadro. Muito bem. Antes eu tinha como momento mv. E depois, depois eu tenho o mesmo m vezes um V1, né? E agora eu tenho um m maiúsculo vezes um V2. Como o momento se conserva, antes tem que ser igual a depois. Veja que V é o dado que eu dei, uma velocidade que eu dei aqui. Tá bom? Mas além disso, nós temos conservação de energia. Antes eu tinha só energia cinética contida na massa m minúsculo, e agora eu tenho energia cinética contida em ambas as massas. Tá bom? Eu tenho duas equações e duas incógnitas a resolver. Eu não sei quem é V1 nem V2. E eu tenho que resolver essas equações. Essas equações podem ser resolvidas de forma simples. Não é difícil resolver essas equações. Principalmente que eu posso chegar aqui e dizer para vocês que, por exemplo, vamos colocar tudo em termos de V1. Então, dessa equação, eu posso colocar aqui V2 é igual a M, V menos V1 dividido por M maiúsculo. Dessa equação aqui, eu só passei esse V1 para cá. Colocando isso nessa equação aqui, então eu venho agora, coloco isso nessa equação e resolvo para V1. É um passo simples de ser feito, né? É elementar até, e eu tiro quem que é a velocidade V1. A velocidade V1, que é a velocidade com que esse corpo vai adquirir após a colisão, é algo interessante. Ela me dá exatamente M1 sobre Emão menos 1 dividido por M1 dividido por M mais 1, é um coeficiente, vezes V. Então, aqui é um resultado interessante. Eu não fiz os cálculos para não perder muito tempo, porque é um cálculo simples de ser feito. Essa é a velocidade do corpo 1, portanto, a velocidade do corpo 2, basta você calcular aqui, multiplicando isso por botar o V1 aqui e subtrair. Agora, isso aqui dá uma coisa importante para a gente, tá certo? Isso dá uma situação interessante. O fato da conservação de momento e energia acontecer fala o seguinte: se Eminho é maior do que Emão,
Se M' é maior do que M', o valor dessa massa, o que acontece? Isso aqui é maior que 1, portanto, a velocidade do corpo após a colisão é maior que 0. Ele vai continuar nessa direção. Tá certo? Então, aqui é o caso onde um ônibus colide com um Fusca. O Fusca está parado e o ônibus vem e colide. Jamais o ônibus vai recuar. Na maioria das vezes ele vai empurrar tudo para frente. Agora, quando o M' é menor do que M', então M' é menor do que M', isso aqui é menor que 1, isso aqui é negativo. Então, a velocidade é menor do que 0 e o corpo recua. Isso aqui é o caso do Fusca batendo no ônibus parado. Normalmente ele recua e o ônibus, obviamente, continua. Eu posso utilizar esse valor de V2 e de V1 para calcular quem é V2, né, para ter a solução completa do problema. E daqui nós tiramos que V2 é igual a exatamente 2M, M' sobre M', dividido por M' sobre M' mais 1, vezes V. E esse vai ser sempre positivo. Se você tiver uma massa M2, M maiúsculo, muito grande, isso aqui vai tender a 0, né? O corpo não vai nem se mexer. Mas ela é sempre positiva. Então, independente da razão das massas, V2 sempre é maior que 0, né? E o valor que ela vai adquirir vai depender da razão das massas. Quando isso aqui é muito pequenininho, esse corpo vai espirrar e o corpo grande vai andar muito pouco. Tudo isso a gente consegue obter com a conservação de momento e energia no sistema. Esse aqui é o que nós chamamos de um exemplo de colisão unidimensional, utilizando, portanto, conservação de energia e momento. A energia se conserva, obviamente, quando não tem dissipação, né? E esse caso é o que nós chamamos de uma colisão elástica. É onde a energia cinética se conserva, tá bom? Os corpos não dissipam energia de nenhuma maneira. Sempre dissipa um pouquinho no som, etc., que aqui vai estar sendo desprezado. Agora, quando vem um e cola no outro, obviamente a cola é que vai levar essa energia, não é? E, portanto, a colisão não vai conservar energia, portanto, vai conservar momento sempre, porque não tem forças externas, mas não vai conservar energia. Aí, nesse caso, nós temos as colisões inelásticas. Tá bom? Muito bem. Então, visto esse exemplo em uma dimensão, vamos pegar agora alguns outros exemplos. Vamos pegar mais um exemplo para a gente fechar o tema aqui, tá certo? E o segundo exemplo que eu vou pegar é um exemplo também simples, que é um exemplo de uma granada que explode. Então nós vamos ter uma granada, ela simplesmente explode. Então tem uma explosão de uma granada. Inicialmente eu tinha aqui uma granada, claro, estou representando a granada de forma simples. Aí aconteceu aqui dentro uma explosão, e essa explosão, então, ela pega essa granada e quebra em 2 fragmentos. Então, deixa eu tentar reproduzir aqui, tá certo? Ela perde essa parte e, portanto, obviamente, existe essa parte que vai embora. Então, houve a explosão, após a explosão, um fragmento. O sistema tinha uma massa total M, maiúsculo, e estava em repouso. A velocidade era 0. Quando houve a explosão em 2 fragmentos, ele quebrou numa massa M1, tá certo? E M2, e esses fragmentos passaram a ir em direções opostas. Normalmente é isso que acontece, tá certo? E o que nós queremos saber é a razão dessas velocidades, tá certo? Num primeiro estágio, nós queremos saber qual é a razão. Então, para fazer isso, o momento inicial era 0 e o momento final, ele obviamente, uma está num lado, outra está no outro. Então, se eu traçar aqui um eixo X, um fragmento anda na direção X, o outro anda na direção oposta, mas eu tenho aqui menos M1V1 mais M2V2. E isso é o momento final. Como eles são iguais, isso aqui é 0,
tá certo? E sendo zero, isso implica que M1 vezes V1 tem que ser igual a M2 vezes V2. Tá certo? Então a conservação de momento implica nisso. Portanto, a razão entre eles, né, a hora que eu determinar V1 sobre V2, por exemplo, V1 sobre V2 é igual a M2 sobre M1, mais M2 é M menos M1, né? Porque M1 mais M2 forma a massa total da granada. Portanto, M2 sobre M1 é exatamente M menos M1 sobre M1, que é igual a M sobre M1 menos 1. Essa é a razão. Quando esses objetos, obviamente, Emão é sempre maior do que M1, né? Porque M1 é um fragmento da massa original. Então, isso aqui sempre é positivo. Essa razão da maneira que a gente elaborou o problema. Só que, quando o M1 é muito pequenininho, então V1 vai sair com uma velocidade assustadoramente alta. E quando a M1 se aproxima da massa M, isso se aproxima, não é isso? Isso vai se aproximar de 1, portanto isso aqui se aproxima de 0, porque na verdade aí V2 é quem vai sair com uma velocidade assustadoramente alta, portanto a razão vai dar um número bem pequenininho. Muito bem, esse também é um exemplo de colisão, só que aqui é explosão, mas continua sendo corpos que estavam juntos e se liberaram. Aqui tem um detalhe importante. Qual era a energia cinética inicial? A energia cinética inicial era 0. E qual é a energia cinética final? A energia cinética final não é 0, porque tem velocidades aqui, óbvio. Ela é meio de M1 V1 quadrado mais meio de M2 V2 quadrado, que é diferente da energia cinética inicial. Energia foi criada aqui no sistema. Da onde veio essa energia? Provavelmente veio da pólvora ou do explosivo que estava dentro da granada. Aquela energia química virou energia de movimento. Então esse é um problema que você vê, né? O momento é conservado, porque diz a lei de Newton que sempre que não há forças externas, o momento é conservado. Mas a energia não é conservada. A energia foi criada no sistema, através, ou às vezes ela é dissipada no sistema, né? Você imagina que os dois fragmentos agora se aproximam, eles vão colar e a granada vai ficar. Reversibilidade funciona aqui. Eles vão colar, se eles viessem com a mesma velocidade oposta, eles vão colar e a granada vai ficar paradinha. E para onde foi aquela energia? Certamente foi para a energia que liga esses fragmentos todos que estavam ali na reversibilidade. Essa é uma situação interessante que, veja bem, sempre o momento é conservado, mas a energia pode não ser. Quando a energia não é conservada nessas colisões, então nós temos um processo que chama de colisão inelástica. Ao contrário de quando ela é conservada, que nós temos o processo de colisão elástica. Muito bem, você vê, a conservação de momento é algo poderoso e nós vamos na próxima aula realizar alguns mais exemplos. Até lá.